Capítulo 6. Vanessa colocou o pesado tomo em sua mesa. Era facilmente o maior livro que ela tinha visto fora da biblioteca de Assurbanipal. Ela engoliu um nó na garganta enquanto olhava a escrita fluida, velha barutiana? Uma carranca profunda se instalou no rosto da demonia e ela lutou para conter um gemido de angústia enquanto as pontas dos dedos roçavam a página amarelada e a tinta que a marcava. Embora a escrita não fosse tão difícil de ler, era difícil de ler por diferentes razões. Os antigos tinham um gosto literário horrível. Ela refletiu. Ela colocou a mão verticalmente sobre o peito e curvou a cabeça. Louvadas sejam as almas dos escritores que nos deixaram seus dons, que suas torturas no inferno eterno pelo crime de suportar seu amor obsessivo por metáforas sejam leves como uma pena por um momento tão breve quanto o voo de uma flecha, antes que você realmente os foda pelo que estou prestes a ler. A prece de Vanessa foi acompanhada por um arrepio. Era uma noite escura e tempestuosa. Ela pronunciou as primeiras palavras na página. Por mais que gostasse de ler e reverenciasse aqueles que criavam histórias longas e épicas, o mal era tão doloroso que ela se recusava a infligir isso em suas vítimas e considerava uma misericórdia arrancar seus olhos, mas agora não havia escolha, e aparentemente ninguém nunca disse aos velhos barutianos nada sobre sutileza em suas histórias épicas. Ela xingou enquanto continuava lendo. Curiosamente, a mão do escritor mudou claramente, e não demorou muito para que isso acontecesse. Era similar, mas distintamente diferente, com pequenos pontos onde a mão claramente se levantou e quebrou o fluxo do roteiro. Um escritor mais jovem, suponho. Vanessa adivinhou, e então a linguagem do roteiro mudou. Velho draconiano? Ela reconheceu a mudança de linguagem. Todas as línguas escritas tinham algum tipo de fluxo persistente, mas draconiano era pelo menos um pouco mais familiar. Ao contrário do barutiano, a escrita draconiana fluía para frente e para trás, da esquerda para a direita na primeira linha, da direita para a esquerda na segunda e depois de volta na terceira. Para ela, era bem prático e uma pontada de orgulho em seu país por suas excelentes práticas de escrita surgiu em seu peito. Mas a demonia se concentrou no assunto em questão por meio momento depois e observou a história se desenrolar. A maior parte era bobagem, pelo menos até onde ela conseguia perceber, lendas de um tempo tão distante que era antigo até mesmo aos olhos de um escritor que era antigo para ela. Poderosos deuses do rio que brincavam de jogos de criação antes de desaparecerem no além, fábulas, meras fábulas tolas. Ainda assim, talvez eu devesse contar isso para Demi? Ela se perguntou e fez uma nota mental para fazer isso enquanto continuava com a história. E para sua surpresa, ela se viu olhando para uma foto, um retrato de um nobre. Ela passou a mão no rosto. Enquanto então não era conhecido por ela pessoalmente, ela o tinha visto pelo menos uma vez anos antes, um ancestral dele? Ela se perguntou e olhou para a foto que ela tinha esboçado dele com base em como os outros disseram que ele parecia. Não era particularmente bom, mas quando ela colocou a foto em seu pedaço de papel para do livro, poderia ser ele? Ela fez a pergunta e estava meio convencida dela antes mesmo que a pergunta fosse completamente formulada. O nome não era dele, isso era certo, Barintasha. Ela pronunciou o nome, era muito dracônico, também era uma grande semelhança com o nome da região de onde ela própria era. Parece que vou fazer uma pequena viagem para casa novamente. Estou um pouco curiosa sobre se algum dos meus velhos amigos sobreviveu ou não, e se algum da família governante de lá sobreviveu. Parecia improvável, o mestre realmente assassinou seu caminho por aquela área, assassinou-os até a morte, ele fez. Ela deu um aceno satisfeito e relembrou sua promessa. Certo, eu prometi exterminar os homens-urso, todos eles, mas então, eu não posso mais fazer isso, não, já que os sobreviventes são o povo do mestre. Ela soltou um suspiro de arrependimento ao pensar em sua chance perdida de vingança, e então se animou. Ah, bem, pelo menos vou poder ver alguns lugares antigos de novo. Achei que levaria décadas para fazer isso. Ela disse a si mesma o que precisava fazer para animar seu espírito e começou a fazer anotações no livro. Barintasha, águas vermelhas, pedra zombeteira. Mais algumas palavras se destacaram, algumas das quais, pelo menos, eram assustadoramente familiares, nascidas de lendas locais em torno de sua própria aldeia. Não é muito para prosseguir, mas é um lugar para começar. Por outro lado,
talvez eu devesse voltar para onde ele morava pela última vez. Essa coisa toda pode ser uma perseguição selvagem de vampiros. Isso fez a demonia parar de repente. A coisa mais simples e prática a fazer era voltar para onde ele tinha vivido pela última vez e conversar com as outras vilas ao redor para descobrir o que ele estava fazendo antes da anistia do rei feiticeiro. Mas ela sentiu os dedos do destino puxando as cordas da curiosidade mental. Seus dedos tremeram enquanto ela passava as mãos pelas palavras de histórias que se desenrolavam, dando um toque acadêmico que infelizmente as roubava de suas paixões camponesas. Algo está aqui, eu posso sentir, e se eu esperar, a chance pode passar, como quando comecei a correr em primeiro lugar, o que foi que me tirou daqui? Ela se perguntou quando pensou em seus últimos dias na vila do Reino Dracônico. Ela fechou os olhos enquanto a memória impensada era lentamente trazida à tona novamente. Sim, era isso, um punhado de caçadores desaparecidos, sabendo o que sei agora, devem ter sido batedores dos homens feros levando, mas então? Vanessa colocou a mão na cabeça. Sim, eu sabia que algo estava errado. Um caçador pode desaparecer, mas um trio ou mais em terreno familiar? Eu nunca teria sido pega se não tivesse me deixado ser questionada por tanto tempo. Tudo bem, eu me convenci disso, eu vou voltar para lá. Ela disse a si mesma e rabiscou a última de suas anotações. Com a decisão tomada, ela fechou o livro e saiu do escritório para solicitar um feitiço de portal que a levasse a um lugar que ela não pensava há anos, o lugar onde a camponesa vivia e onde a maior parte dela morreu.